Crianças, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma EBF. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a tia Cati. Seja muito bem-vindo. Meu coração hoje está muito alegre em saber que você também está aí, me assistindo, acompanhando a nossa escola bíblica de férias. Então vamos começar a nossa aula? Amém? Vamos começar primeiramente orando, né? Vamos orar ao Senhor para que Ele possa abençoar a nossa aula. E hoje, quem será que vai fazer a oração? Vamos ver? Ó Senhor Jesus, Amém. Obrigada por minha família, Amém. Obrigada por riqueza, Amém. Ó Senhor Jesus, Sim, Senhor. Obrigada por toda essa linha, Sim, Ó Senhor. Senhor Jesus, Amém. Dessa a criança fica bem, Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. Dessa dia a minha cama fica, Sim, Senhor. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. obrigada por tudo que você fez por nós. Amém. Ó Senhor Jesus, abençoa nossa vida. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. abençoa a salinha. Ó Senhor Jesus, Amém. faça que todo mundo da igreja fique bem. Ó Amém. Senhor Jesus, Amém. não deixe o mal chegar em nenhuma pessoa. Ó Amém. Senhor Jesus, Amém. obrigada, Senhor, pela minha família. Ó Senhor Jesus, Amém. 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 Amém, que lindas! Com muita saudade, um beijo para Esther e para Elisa. Muito linda a oração de vocês, amém? Vamos agora prestar atenção na nossa historinha. Vocês lembram que ontem a tia Geisa, né, ela falou que o povo de Israel queria um outro rei. Eles não queriam ser governados mas por Deus, que Deus controlasse a vida deles. Eles queriam um rei, uma pessoa que eles pudessem ver e conversar com ele. Porque Deus só conversava com o profeta Samuel, né? E Samuel falou com Deus, né? Ungiu, escolheu um rei, o rei Saul. Mas Samuel não ficou muito feliz com isso, né, crianças? Vocês lembram que a tia Geisa falou? Mas enfim, Deus fez o que o povo queria. E chegou o dia que o rei Saul seria coroado. Olha, o rei Saul foi coroado, colocou a coroa nele e todas as pessoas ficaram muito felizes, né? Porque ele estava sendo coroado. Menos o profeta Samuel. O profeta Samuel ficou triste. Porque ele sabia que as pessoas ainda estavam fazendo algo errado, né? E Samuel ainda falou para eles, lembrou novamente: o que vocês fizeram não é certo, porque Deus é que tem que governar a nossa vida, né? E falou para eles: se vocês desobedecerem à ordem de Deus, Deus não vai estar com vocês. E Samuel novamente falou isso para eles, que se eles desobedecessem à ordem de Deus, o que Deus falasse, né, Deus não seria com eles. Mas se eles forem obedientes a Deus, a tudo que Deus mandasse, não somente as pessoas, mas também o rei Saul, Deus seria com eles, Deus os abençoaria. E nesse momento que Samuel falou, ele se ajoelhou e começou a orar. E nesse momento, crianças, sabe o que aconteceu? Veio uma chuva muito forte, muito barulhenta, com raios, com trovões. E as pessoas ficaram com muito medo. Crianças, sabe quando tem uma chuva bem forte, com muito vento, muito barulho, a gente não fica com medo? E não era normal naquela época essa chuva tão forte. E as pessoas ficaram com muito medo. Por quê? Eles perceberam que era uma advertência de Deus, né? E Samuel falou para eles: isso é Deus avisando que se vocês não obedecer, Ele não vai abençoar vocês. Aí eles se arrependeram, pediram perdão, falaram que eles iam obedecer. Crianças, o rei Saul, ele
antes de se tornar rei, ele era uma pessoa muito boa, ele era uma pessoa humilde, ele não era orgulhoso. Mas quando ele se tornou rei, o orgulho tomou conta do seu coração. E ele começou a fazer coisas que não agradou a Deus. Ele começava a fazer coisas assim sem a ordem de Deus. Naquela época, apenas o profeta Samuel poderia fazer sacrifícios a Deus, né? Vocês lembram que a tia já falou o que é sacrifício? Eles matavam os animais, né, para sacrificar, para pedir perdão pelos pecados ou para adorar a Deus. E o rei Saul pegou e fez um sacrifício para Deus, sendo que somente o profeta Samuel poderia fazer, né? E isso Deus não se agradou. E Samuel chegou lá bravo e falou com o rei Saul: você não deveria ter feito isso, né? Por causa disso, você está desobedecendo a Deus, né? E isso é uma advertência para você. Você precisa obedecer. Ele sempre falava para Saul que precisava obedecer à ordem de Deus. Crianças, quando o papai ou a mamãe dá uma ordem para você fazer, por exemplo, ele fala: escova o seu dente e arruma a sua cama. Se você só escovar o dente e não arrumar a cama, você cumpriu essa tarefa? Não, né? Porque a tarefa, a ordem que o papai ou a mamãe deu era de fazer, de escovar o dente e de arrumar a cama. Se você tivesse feito as duas coisas, você teria completado essa tarefa todinha, não é? Então, se você não fez ela toda, você desobedeceu. Você não cumpriu a tarefa. E o rei Saul, ele recebeu uma tarefa também de Deus. Deus deu uma ordem para ele. Deus falou com o profeta Samuel. Eles tinham naquela época os inimigos de Deus, né, do povo de Deus, que eram os amalequitas. Eles eram um povo que não acreditava em Deus. Eles queriam matar o povo de Deus. E Deus um dia falou que ia se vingar deles, que eles seriam destruídos. Então foi isso que Deus ele falou para Samuel, essa ordem para Saul. Ele falou: Saul, Deus falou para você ir lá na cidade dos amalequitas e destruir tudo. Toda a cidade, todas as pessoas, todos os animais. Não pode ninguém ficar vivo. Pode acabar com tudo. Essa foi a ordem que Deus falou para Samuel e que Samuel falou para Saul. Crianças, vocês acham que Saul obedeceu a ordem de Deus? Será que ele obedeceu? Olha só, crianças. O rei Saul foi lá, guerreou, matou um monte de pessoas, um monte de animais, mas ele deixou vivo o rei dos amalequitas, o rei Agag. Ele não matou o rei, ele quis levar o rei para sua cidade como prisioneiro. E os soldados também, as pessoas, não mataram os animais mais bonitos, mais fortes, né, que tinham boa aparência. Não mataram também, levaram o rei e os animais, os melhores animais, para a cidade deles. Por que será que o rei Saul fez isso, crianças? Por que será que ele levou o rei aprisionado? Talvez ele quisesse mostrar para as pessoas o que ele fez. É muita humilhação, né? Você ser o rei, sair sendo arrastado, humilhado, prisioneiro por um outro rei. Né? Então, talvez foi isso que levou o rei Saul a não obedecer à ordem de Deus. Crianças, Deus ficou muito triste com essa atitude do rei Saul. Ele ficou muito triste mesmo. E ele falou para Samuel. Samuel também ficou muito triste. Ele orou e chorou a noite inteira por causa dessa atitude do rei Saul. Por mais que ele
tivesse ficado triste no começo, quando as pessoas queriam um rei, né, para estar ali governando a vida deles, a cidade deles, ele achou que o rei Saul obedeceria a Deus, né? E não foi isso que aconteceu, crianças. E Deus falou, novamente deu mais uma ordem para Samuel. Deus falou: vá até Saul e diga a ele que ele não será mais o rei de Israel, porque ele desobedeceu. Crianças, o coração do rei Saul estava cheio de orgulho. Vocês acreditam que quando o profeta Samuel chegou lá para falar com o rei Saul, ele tinha mandado fazer um monumento? É como se fosse uma pirâmide ou uma estátua, alguma coisa com a imagem dele para que as pessoas pudessem adorá-lo. Ele estava se tornando, querendo se tornar um Deus, até maior do que o próprio Deus. Né? Então isso encheu o coração dele de orgulho. Ele estava se achando porque ele ganhou aquela guerra. E foi todo contente falando para o profeta Samuel que ele tinha vencido, né? Ele não deu aquela vitória para Deus, mas como se ele tivesse vencido com a sua própria força. E isso, Samuel já sabendo de toda a verdade, né? E Samuel falou para ele: você não obedeceu a Deus. A ordem era acabar com tudo e você não fez isso. E Samuel: não, mas eu fiz, eu matei todos. E aí o Samuel falou, né? Mas e o rei que está ali aprisionado? E aqueles animais? Sabe o que Saul falou para Samuel? Os animais nós vamos sacrificar a Deus, né? A gordura do carneiro, do cordeiro vai ser para Deus. O melhor a gente trouxe para ofertar para Deus. E Samuel falou, crianças, para ele um versículo muito lindo no livro de Samuel. Na Bíblia, 1 Samuel 16, fala assim: acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios como tem na sua obediência? O prazer de Deus, crianças, não era no sacrifício, mas era na obediência. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. É isso que agrada o coração de Deus, crianças, é obedecer. Deus queria obediência de Saul. Deus não queria coroas, Deus não queria riqueza, Ele não queria aquele sacrifício. Ele queria um coração obediente. E é isso que Ele quer de nós hoje também, crianças. Que o nosso coração seja obediente, seja agradável a Deus, que possa agradar a Deus. E crianças, Samuel continuou falando, né, com o rei Saul, que aquilo desagradou a Deus, que ele estava triste, que ele não seria mais o rei de Israel, porque como ele rejeitou a palavra de Deus, Deus também estava rejeitando ele, né? E Saul ficou arrependido, falou: não, vamos comigo, vamos sacrificar esses animais a Deus, vamos comigo. E Samuel sabia que ele não estava sendo sincero, que ele não estava completamente arrependido. Aí, crianças, na hora que o profeta Samuel estava saindo, o rei Saul puxou o manto dele, assim, a blusa dele, que rasgou, fez um barulho assim, tipo um véu rasgando, sabe? Um tecido rasgando. E aí, quando Samuel olhou para trás e falou: da mesma forma que você está rasgando esse tecido, Deus também está rasgando o reino para você. E vai dar para uma outra pessoa melhor do que você. E assim ele saiu. E o rei Saul, o coração dele foi ficando muito triste e com muito ódio. E ele queria continuar sendo rei. Mas será que ele continuou sendo rei? Hein, crianças? O que será que aconteceu com o rei Saul, né? Como ele desobedeceu essa ordem que Deus tinha dado para ele? Será que ele continuou sendo rei de Israel?
Vamos saber na próxima aula, tá bom? Eu espero vocês. Só que antes disso, antes de terminar nossa aula de hoje, nós vamos ler o nosso versículo. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. O que quer dizer isso, gente? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós sabemos o que nós devemos fazer, né? Lembra que a tia falou que se sua mãe e seu pai falar, escova os dentes e arruma sua cama, você sabe que tem que fazer isso, não sabe? Mas se você não fizer, você está desobedecendo. E desobedecer é pecado, não é? O nosso coração fica sujo do pecado. Não é, crianças? Então, Saul sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não fez. Então, ele cometeu um pecado. E isso separou ele de Deus. Crianças, da mesma forma que Saul, quando ele pecou, ele se separou de Deus, acontece com nós também, crianças. Se nós pecamos, se nós desobedecemos a Deus, nosso coração fica sujo do pecado. E Deus se afasta de nós, porque Ele não gosta do pecado. E o que nós precisamos fazer? Nos arrepender de coração. Não igual Saul, que ele se arrependeu, mas não foi um arrependimento sincero. Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele quer ver como... E Ele conhece tudo que está no nosso coração, Ele sabe. Então, se nosso arrependimento é sincero, Ele sabe. E assim, nós novamente vamos estar pertinho de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe muito a vida de vocês e que vocês possam ter esse coração que agrada a Deus. E não se esqueçam, no último dia da nossa EBF, nós teremos aqui o encerramento presencial e vocês terão um desafio. Durante toda essa semana, vocês precisam decorar o versículo do dia, né? Qual foi o versículo de hoje? Tiago 4,17, tá bom? Decorem esse versículo, memorize o de ontem também e durante toda essa semana. E quem souber todos os versículos vai ganhar um prêmio. E agora nós vamos para a parte do louvor. Amém! Olá, criançada! Vocês estão gostando? Tá muito animadão, né? A gente tá aqui na agitação também. Nós vamos agora louvar um hino muito legal, porque nós vamos aprender que obedecer é melhor. Vamos chamar meus amiguinhos Radassa, Giana Mexicano e Leandro Lalina, Jasmine. Eu obedeço, é melhor obedecer do que sacrificar. Se eu amo, eu obedeço, é melhor obedecer do que sacrificar. Oh, 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 oh. Obedecer é melhor. Jesus mandou jogar no outro lado. Eles querem obedecer.
obedeço. É melhor obedecer do que sacrificar. Se eu amo, eu obedeço.